plataformas ilegais. Além disso, segundo o chefe da pasta, o crime organizado tem estímulos para migrar pelo setor de bets clandestinas. Por isso, ele argumenta ser fundamental que o governo atue duramente contra as empresas irregulares. Mais cedo, o executivo anunciou que vai bloquear recursos de apostas ilegais e enviar ao Fundo de Segurança Pública. O presidente Lula brincou ao comentar a convocação do jogador Neymar para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Em discurso em Belo Horizonte, o petista afirmou que o camisa 10 é o primeiro convocado home office do mundo. Embora já tenha voltado a treinar, Neymar não vai entrar em campo pela seleção no jogo de hoje contra o Haiti, no horário de Brasília, 3h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h07. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, CBN Cotidiano começando aqui na sua 101.7 FM e também no YouTube, tá? CBN Paraíba, para você nos assistir também ao longo da tarde de hoje, até às 5 horas da tarde, com muita informação aqui no CBN Cotidiano. Operação Perfidos, vídeos de câmeras de segurança obtidos pela Rede Paraíba de Comunicação mostram o delegado Braz Morrone e os agentes Everton Aires, mais conhecido como Bomba, e Eduardo Jorge, conhecido como Mão Branca, entrando em uma residência no Conde, na Grande João Pessoa. Eles estavam acompanhados de um suspeito de tráfico de drogas, conhecido como Galinha. Já a gente traz os detalhes aí dessa situação para vocês, também com imagens, está na nossa transmissão lá no YouTube, CBN Paraíba, para que vocês possam acompanhar. Na política, o Tribunal de Justiça liberou a CPI do esgoto na Câmara aqui de João Pessoa, mas impõe aí limites à investigação, né, Angélica? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Maiara, os ouvintes da CBN. Uma decisão tomada hoje pela desembargadora Ana Carla Lopes e que dá uma equacionada aí nesse processo que foi autorizado pela Câmara Municipal, né, da CPI do esgoto, da Cagepa, e aí até a escolha do nome também é um equilíbrio, porque há uma discussão de que poderia ser um palanque eleitoral nessa disputa ao governo do estado. Afinal, a Cagepa é administrada pelo governo de Lucas Ribeiro, que pretende a reeleição, e lá na Câmara a maioria é apoiador do prefeito Cícero Lucena. Então, a desembargadora tomou uma decisão autorizando a CPI, mas com algumas medidas de cautela que eu vou detalhar daqui a pouco no momento da política, e também falar de um assunto bastante interessante, porque todo mundo usa IA, né? Usa IA no dia a dia para brincar, para trabalho, para tudo. Mesmo que acho que não está usando ali em alguma ferramenta de alguma forma. De alguma forma, está sempre consumindo, inclusive, conteúdos gerados por IA. E aí há um limite ético para esse uso. Então, no âmbito da justiça, principalmente, afinal, a gente está falando da vida das pessoas. E um advogado foi multado por ter usado IA, mas de forma antiética, ao apresentar um pedido à justiça. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Inclusive, conversamos hoje com o presidente da OAB, o advogado Arrisson Tagino, que também deu a sua opinião e falou sobre as providências, o que será tomado, né, caso se confirme de fato, né, se ele chegue ao domínio da OAB essa decisão do TJ. Tá certo. Daqui a pouco então, Zé. Até já. E tem início hoje o São João 2026 aqui de João Pessoa. A gente traz por aqui toda a programação, também o esquema de trânsito e mais dicas aí do que fazer no fim de semana. Eu tô sabendo que vai ter cavalo de pau, né, Cris? Vai sim. Vai ter cavalo de pau e muito mais. Já vou trazer aí. Forrozão das antigas. Cavalo de pau é bom demais. É impecável. Eu penso logo, né? Quando estou pensando nele. Isso é bom demais, minha gente. Apenas uma aí das dicas do que fazer no fim de semana. Tem muita festa acontecendo nos 4 cantos da Paraíba, tá? Início de São João aqui de João Pessoa.
programação do maior São João do mundo em Campina Grande, São João também no interior, tá no sertão do estado. A gente fala sobre tudo isso aqui no programa de hoje, então participe muito aqui no nosso WhatsApp, o 981 32 40 88, 981 32 40 88. Participa também lá no chat no YouTube, que a gente tá de olho por aqui, tá? CBN Paraíba no YouTube, se inscreve no nosso canal, participa também nos comentários, tá? Comenta quantas vezes você quiser lá nas nossas redes sociais, @CBN Paraíba, que a gente tá sempre trazendo conteúdo novinho em folha, quentinho para vocês acompanharem por lá também. Com você, eu quero ser feliz. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Na cesta de música de hoje, Silvio Osias vai apresentar canções de Maria Bethânia. Olha, mas não me pode alcançar. Pois ela, que completou 80 anos de idade nesta semana. Vou descartar que não rezou a novena de Dona Cano. Quem não seguiu. Com os trabalhos técnicos de Tiago Nunes, produção de Gabi Cauane e edição de Evelyn Lima, o CBN Cotidiano desta sexta-feira, dia de jogo do Brasil e que também antecede o São João, tá no ar. Ele conversou. Giro de notícias. Agora são 3h13. A gente acompanha, né, desde o início os desdobramentos da Operação Perfidos, que prendeu o delegado Braz Morrone e também agentes da Polícia Civil aqui da Paraíba. Eles são investigados por suspeita de envolvimento em um esquema que, segundo o Ministério Público, desviava drogas apreendidas em ações policiais para revender o material ilícito, tá? Eles apreendiam e revendiam depois. Agora a Rede Paraíba de Comunicação teve acesso a novas informações sobre esse caso, tá? Imagens, inclusive, de uma situação bem específica. A apuração da Polícia Civil e do Ministério Público encontrou aí imagens do que seria, de acordo com os investigadores, uma atuação irregular dos policiais civis que estão sendo investigados. Inclusive, a gente está mostrando essas imagens agora na nossa transmissão no YouTube, CBN Paraíba. E nessas imagens, tá, o que é que acontece? Aparecem aí o delegado Braz Morrone, também o policial Everton Aires, conhecido como Bomba, e o agente Eduardo Jorge do Egito, conhecido aí como Mão Branca, entrando e saindo de uma casa, tá lá no Conde, sem mandado judicial. Eles entraram nesse lugar, chegaram até lá, entraram, né, uma mulher abriu a porta ali para eles e não havia nenhum mandado judicial para que eles fizessem aí essa ação, tá? Então, os policiais, de acordo com as investigações, estariam à procura de entorpecentes, mas aparecem ali na companhia, tá nessas imagens, eles aparecem na companhia de um homem apontado pelo Ministério Público como traficante, né? O Ricardo Barbosa de Souza, que é conhecido aí como Galinha. O fato demonstraria, de acordo com as investigações, a relação do traficante com a equipe, tá? Com o delegado e com esses dois agentes. Isso na avaliação do Ministério Público. Ainda de acordo com o órgão, o grupo estava em busca de locais que servissem como depósito de drogas, tá? Imagens aí na nossa transmissão CBN Paraíba, imagens disponíveis também nas nossas redes sociais, tá? @CBN Paraíba lá no Instagram e no Facebook, para que vocês possam conferir também. E aí, depois da abordagem, a dona da casa denunciou a equipe por abuso de autoridade, tá? A mulher, que inclusive aparece nas imagens abrindo a porta, e um procedimento chegou a ser aberto para apurar essas condutas. Em uma conversa que foi interceptada aí com a autorização da Justiça, um dos policiais investigados, o Bomba, fala sobre essa situação, né? Ele também faz menção ao que seriam ações anteriores envolvendo grandes quantidades ali de drogas. Vamos ouvir o que ele falou. Não é não, pô, não é o que eu tava conversando com Mão Branca, mas era só o que faltava mesmo. A gente fez pra aí ao longo do ano, pô. Se é do cabo se que seja pelo negócio, não é de vergonha, pô. Meu irmão, os cabos foram ali, deram uma butada, comeram 100 quilos de material, comeram 200 quilos de material, comeram meia tonelada de material. Meu irmão, que a gente tá desgraça que a gente já fez esse ano. Aí o cabo melar a ficha. Cada uma denunciou o cabo, que o cabo entrou na casa dela, porque o cabo tava na vizinha dela, e ela filmando. Eu digo, eu quero ver a filmagem, eu quero ver se sou eu que tô com essa.
Pois é, e nas imagens ele aparece, né, nessa filmagem aí que ele cita. Nós entramos em contato com as defesas do ex-delegado Braz Morrone e também dos ex-policiais Everton Aires, o Bomba, e Eduardo Jorge, o Mão Branca, que disseram que ainda não tiveram acesso a essa denúncia, tá? A gente segue acompanhando aí em contato com as defesas. Já a defesa do suspeito de tráfico de drogas, conhecido como Galinha, que também aparece nessas imagens, ainda não foi encontrada. CBN no São João 2026. Pois é, né? A gente traz as notícias policiais, mas vamos também seguir em clima de festa aqui no CBN Cotidiano, que hoje é sexta-feira, a gente merece os refrescos, né, Cris? Pois é. Como diz Cristiano Sacramento, né, Maiara? A gente merece, gente. Né? A gente precisa de um pouco de delírio em meio a tantas notícias que são difíceis, né? Até de acreditar, como essa que você trouxe há pouco. Pois é, e hoje começa o São João 2026 aqui de João Pessoa, lá no Parque Solon de Lucena, no centro aqui da capital. Os shows de abertura estão previstos para começar aí às 8 horas da noite, né? E marcam o início dos festejos juninos aqui na cidade, né? Porque João Pessoa também tem São João, né, Cris? Exatamente, Maiara. Essa programação tinha sido divulgada em abril, mas aí foi preciso reformular tudo porque a prefeitura destinou parte, né, dos recursos aí que seriam utilizados para o São João da capital para ajudar pessoas vítimas das chuvas, né, que aconteceram aqui na nossa capital este ano. E aí a programação mudou, tinha sido divulgada em abril e agora já é outra, e aí eu trago detalhes para quem está ouvindo a gente. Hoje, a partir das 8 horas da noite, lá na Lagoa, Parque Solon de Lucena, começa, né, o São João da capital João Pessoa. E aí hoje, quem abre essa festa, né, a partir das 8 horas da noite, é Ranieri Gomes com banda Cascavel. Fazer amor, paraíso, fazer a luz do teu sorriso é natural. Correr atrás do E aí essa festa que começa hoje, dia 19, vai até dia 24 de junho, Maiara, dia de São João. Ou seja, tem muitos dias aí para todo mundo. Quem não vai viajar, quem não pode ir para Campina Grande, né? Aproveita aqui, que tem muita Aproveita coisa boa. aqui em João Pessoa, que tem muita coisa boa. E falar em coisa boa, no sábado, né, dia 20 de junho, vai ter Mara Pavanelli, Felipe Santos e Raífe Souza. Da lua sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá. Me lembra o teu rosto e o teu olhar. Já no domingo, dia 21 de junho, vai ter o quê? Cavalo de Pau, Luca Bess, né? E Fabrício Rodrigues. Cavalo de Pau que a gente tava falando aqui na escalada. Bom demais, aquele forrozinho raiz das antigas, né? De paixão, sonho acordado e apaixonado, criou coragem pra falar de amor. E aí essa programação segue, tem segunda, terça, quarta-feira com outras atrações. E aí um ponto que eu quero te explicar, no domingo é que tem início a parte cultural, da cultura popular, ou seja, né, vai ter esse palco aí montado com shows, né, de forró raiz, enfim, forronejo, mas aí vai ter um palco destinado para a cultura popular, que é muito importante que a cultura popular tenha esse espaço no nosso São João também. E aí essa parte da cultura popular começa no domingo, dia 21 de junho, aí nesse primeiro dia, a partir das 5 horas da tarde, vai ter Babau Joaquim Guedes, do mestre Vaval, e Boi de Reis e Estrela do Norte. nasceu no jardim de lá pra cá. Jesus nasceu no jardim de lá pra cá. Vamos ver Jesus que nasceu pra nos salvar. Vamos ver Jesus que nasceu pra nos salvar. É isso, Maiara, programação aí dada para os nossos ouvintes. Agora é só se preparar, identificar aí qual é o melhor dia para você curtir, porque a atração boa é que não falta no São João da capital. Pois é, e até a quarta-feira, né, Cris? Até o dia 24 Pois é, dia mesmo, 24, que é o dia de São João. Dia de São João, então vai ter atração por aqui para o Bom pessoal curtir. demais, bom demais. Inclusive, ó, para quem pretende aí aproveitar a abertura de São João aqui de João Pessoa, é importante ficar atento às mudanças no trânsito, tá? E também no transporte público no entorno ali do Parque Solon de Lucena, que é onde acontece a festa. A operação especial começa hoje e segue até a quarta-feira com bloqueios de vias, desvios no tráfego e ônibus extras também para garantir o acesso ao evento. O diretor de operações da CEMOB aqui de João Pessoa, Sanderson Cesário, explicou como vai funcionar o trânsito na região.
que nós vamos ter uma intervenção por volta das 18 horas. Nós iniciamos os bloqueios ali do anel interno do Parque Solano Lucena, desde a Diogo Velho até a Getúlio Vargas. Então essa parte do anel da Lagoa fica interditada para o trânsito, o desvio é ali pela Pedro II, pelo Mercado Central, e as demais ruas ficam liberadas para as pessoas que vão curtir o São João poder estacionar seus veículos. Já para quem se desloca de transporte público, a plataforma ali, o terminal da Lagoa vai estar operando normalmente até meia-noite, com todas as linhas de maneira normal. A partir da meia-noite nós entramos com a frota extra, vão ser 6 ônibus extras para atender a população que vai curtir os shows até o final e retornar para suas residências. Então nós vamos estar com 20 agentes de mobilidade distribuídos ali no entorno da Lagoa, tanto para orientar a população na parte do trânsito, como também na parte do transporte público. Pois é, né? Inclusive, esse esquema aí de trânsito, né, que sempre é divulgado pela CEMOB aqui de João Pessoa quando tem esses eventos, principalmente no centro aqui de João Pessoa, que muda muito a rotina, né, o fluxo ali de veículos, está disponível nas redes sociais da CEMOB, tá? @CEMOBJP, você pode conferir esse mapa lá desses bloqueios que começam hoje aqui em João Pessoa para que a festa São João 2026 da capital possa acontecer. Inclusive, gente, falando ainda de São João, né, desse período junino, dessas festas, é um período que acende aí um alerta para os acidentes com queimaduras aqui na Paraíba. Dados do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa mostram que os casos envolvendo fogos de artifício se concentram sempre, todos os anos, no mês de junho, que é o período aí das festas de São João. Em 2023, dos 23 atendimentos registrados ao longo do ano, 15 aconteceram no mês de junho, aí vem depois de 2024, né? Foram 12 casos no mesmo período. Já no ano passado, 2025, o número voltou a subir, com 15 ocorrências apenas no mês junino. Mas aí os acidentes dentro de casa seguem como a principal causa de queimaduras, né? Muita gente faz uma festinha ali de São João, aí as crianças ficam brincando e aí não tem como prestar muita atenção nessas crianças, já acaba acontecendo esse tipo de situação. Aí tem as escaldaduras, né, que são provocadas aí por líquidos quentes, lideram esses atendimentos hospitalares. Foram mais de 500 casos em 2023, mais de 600 em 2024 e 601 no ano passado, tá? Então o número sobe, né? Teve uma leve queda ali na verdade, teve uma leve queda no ano passado, em relação a 2024, mas a gente percebe que segue uma média ali acima de 600, o que são muitos casos, né? Principalmente quando a gente fala sobre casos concentrados no mês de junho, então é preocupante. Então esses dados reforçam aí a importância dos cuidados durante as festas juninas e também no ambiente doméstico, né? Principalmente no ambiente doméstico, especialmente com crianças e idosos. Agora são 3h24 e com o aumento do número de acidentes envolvendo fogos de artifício e também efeitos pirotécnicos, né, o Corpo de Bombeiros Militar aqui da Paraíba lançou a campanha O Espetáculo Não Pode Custar Uma Vida, com ações de prevenção e também de fiscalização em todas as regiões do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o capitão Pio Chaves, do Corpo de Bombeiros Militar aqui da Paraíba. Capitão, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao CBN Cotidiano. Muito boa tarde, eu agradeço o convite e a gente está aqui para tirar dúvidas, esclarecer as situações em que os senhores e senhoras quiserem, para a gente também espalhar a prevenção para toda a Paraíba. Verdade, capitão. Quando a gente fala desse período junino, né, desses acidentes envolvendo fogos, efeitos pirotécnicos também, a gente está falando de quais acidentes, né? O que é que as pessoas precisam prestar atenção nesse período? É importante, assim como a gente frisa na nossa campanha, né, o espetáculo não pode custar uma vida, em que muitas crianças, infelizmente sozinhas, acabam soltando alguns fogos de artifício e acabam se queimando, acontecendo queimaduras, acontecendo ali algo nos olhos. Isso é importante. Primeiramente, as crianças elas podem soltar esse tipo de fogo de artifício desde que estejam acompanhados de adultos, desde que esses materiais também tenham a sua venda autorizada, não sejam materiais de venda proibida. E quando eu digo de venda proibida ou irregular, são aqueles fogos de artifício que produzem estampido, no qual a Paraíba tem uma legislação contrária ao uso, à venda, à guarda desse tipo de material. Então é importante, primeiramente, na nossa residência, a criança ser acompanhada de um adulto e na hora do adulto comprar esse material, verificar se esse material está sendo vendido de forma regular ou não. A gente percebeu aí pelos números do Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa, capitão, que
a maioria desses acidentes acontece dentro de casa, né? Ali as crianças ficam brincando com os fogos, os adultos estão ali festejando, né? Fazendo outras coisas, às vezes não conseguem ali prestar atenção em meio à festa. E aí, quais são as orientações, né, nesses casos em casa? O que é que essas pessoas precisam fazer para que esses fogos, né, sem estampido, inclusive, sejam soltados aí em segurança? Pronto, muito bem. O adulto, ele precisa acompanhar a criança sempre, nunca deixar a criança soltando esse tipo de artefato sozinho, seja ele o traque, que é popularmente conhecido, né, pelas nossas crianças que gostam demais. Também, no caso do chuveirinho, isso precisa ter um acompanhamento de um adulto, uma supervisão de um adulto. E ao soltar, verificar, caso ele não pegue naquele determinado momento, não reutilizar esse material, pegar outro, fazer a utilização de outro artefato para que não venha ter acidentes quanto a isso. Verificar também, nunca soltar o chuveirinho no caminho de outra pessoa, nunca soltar em direção a outra criança, sempre para um local onde não estiver nada, não tiver nenhum tipo de material que possa vir a incendiar ou não tiver nenhuma pessoa. Então, ter esses cuidados de não ter proximidade a nada ali que venha a causar algum tipo de acidente. Tá certo, conversei com o Capitão Pio Chaves, do Corpo de Bombeiros Militar aqui da Paraíba. Capitão, muito obrigada pelas suas orientações e disponibilidade de conversar aqui com a gente. A gente agradece pelo espaço e a gente reitera, o espetáculo ele não pode custar uma vida. E caso possa acontecer algum tipo de acidente, nós estamos preparados para atender através do nosso número de emergência, que é o número 193. Tá certo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Por nada. Pois é, tem que ter cuidado, minha gente, tem que ter prudência aí para aproveitar o mês de junho, né, essas festas juninas com muita tranquilidade aí em família. E agora são 3h28, dia de Jogo do Brasil, né, minha gente? Começa ali, 10 horas, Tiago? 9h30? 9h30 da noite começa o Jogo do Brasil hoje contra Haiti, né? Já tá muita gente aí na expectativa. Muita gente já separa a camisa da seleção, os acessórios verde e amarelo e entra ali no clima da Copa, né? Mas enquanto os torcedores se preparam para apoiar a equipe em campo, empreendedores aproveitam a Copa do Mundo para marcar gols fora de campo, não é isso, Gabi? Boa tarde para você. É isso, Mayara. Boa tarde para você e para quem está acompanhando o CBN Cotidiano. Hoje, dia do Jogo do Brasil, e a gente já está aqui de verde e amarelo também, pois né? Já nesse clima, né? Para que venha a vitória, por favor. Ó, exceção ali de Thiago Nunes, que tá com a camisa do Brasil da cor azul. Belíssima. Não, mas eu acho tenho que dizer, linda. Thiago, tá muito bonita essa camisa, tá muito bonita. Diferencial, né? Deu um diferencial aqui no estúdio. Na mistura do verde e amarelo, né? É. E a gente sabe, né, que a Copa acontece apenas de 4 em 4 anos, mas o impacto, né, vai muito além dos gramados. O evento movimenta torcedores, aquece o consumo e abre espaço para pequenos empreendedores transformarem, né, a paixão pelo futebol em oportunidade de negócio. E de olho, né, nesse período, muitos apostam na criatividade para atrair clientes e aumentar as vendas. Produtos personalizados, acessórios nas cores da seleção brasileira. E agora a gente vai para o repórter CBN, né? E já a gente volta mais com esse Gabi, assunto. uma pausinha rápida aqui, a gente já volta. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de junho de 2026. A Justiça negou o pedido de habeas corpus para 2 dos 3 homens presos investigados pela morte de uma jovem de 21 anos, ocorrida em um salto de rope jump sem estar presa à corda de sustentação. O caso aconteceu em Limeira, no interior de São Paulo, no fim de semana. Segundo o entendimento da Justiça, a soltura de Maicon Fernandes Sintra e Luiz Felipe Feliciano Egoroff poderia representar risco de novos crimes e atrapalhar o andamento da investigação. O advogado da dupla informou que ainda avalia se vai recorrer.
O terceiro investigado, Vitor de Freitas Gonçalves, tem outra defesa e não entrou no pedido de habeas corpus. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas morreu no sábado, depois de ser lançada de uma altura de cerca de 40 metros. Um servidor público do município de Amélia, interior da Bahia, amputou o próprio pé após contratar 4 seguros que previam até R$1.500.000 em indenizações por invalidez. A fraude ocorreu em 2019 com um falso assalto, mas Vanderlei dos Santos Gomes foi condenado em 2025. Condenado por estelionato, o homem deve cumprir uma pena alternativa de 720 horas de serviço comunitário e pagar R$7.500 em prestação pecuniária. O governo do Irã informou que planeja fazer uma reunião com os Estados Unidos nos próximos dias após o adiamento das negociações que estavam previstas para hoje. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica afirmou que a discussão em torno de um acordo final depende do início e da adoção contínua dos termos descritos no Tratado de Cessar-Fogo assinado entre as partes nesta semana. No horário de Brasília, 3h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Agora são 3h33. Gabi Cauane por aqui na bancada, né? Falando sobre empreendedorismo na Copa do Mundo, hein, Gabi? Pois é, Mayara, continuando aqui o assunto, né? Para quem empreende, a estratégia é aproveitar esse momento de hype, de tendência para se diferenciar da concorrência e conquistar, né, novos consumidores. Uma oportunidade que, além de gerar renda, também fortalece a marca e amplia a visibilidade do negócio, né? É o caso de Maria Eduarda Cavalcante, que encontrou nas cores verde e amarelo uma forma de unir criatividade e empreendedorismo. Ela utiliza miçangas para fazer bandeiras do Brasil bordada em camisas. Tem as imagens da transmissão, né, Gabi? Isso. A gente está agora com as imagens do nosso canal no YouTube, né, CBN Paraíba. Você pode acompanhar um pouquinho, né, do trabalho da Eduarda. Ela utiliza miçangas para fazer bandeiras na camisa, né, do Brasil, que é bordada, acessórios como pulseiras, colares. E isso faz o maior sucesso com a mulherada. Eu mesma sou suspeita para falar, porque eu gosto de me enfeitar nessa época. E essa, com certeza, seria uma das minhas primeiras opções, assim, para poder investir, né, na Copa. E esses acessórios de miçangas estão na moda, né, Mayara? Porque a moda dos anos 2000 está sendo resgatada pela geração Z. E a Eduarda pensou, então, unir o útil ao agradável, que é produzir essas peças nas cores do Brasil e está fazendo sucesso. A gente percebe que, de fato, a procura por itens mais diferenciados, itens de miçanga, estão super à procura, estão super em alta. Então, a gente já trabalhava com outros itens de miçanga, e por que não a gente fazer temático dessa época tão maravilhosa que a gente está vivendo, né? Pois é, né? Como a gente estava mostrando aí, né, as peças da Eduarda na transmissão, né, as camisas bordadas com a bandeira do Brasil, colares, que são peças originais, né, artesanal, feita por ela. E aí eu perguntei, Mayara, sobre como é o processo para produzir peças como essas, né? Ela me contou que para bordar as camisetas leva mais de 8 horas, porque é uma a uma que você vai colocando ali na camisa para poder finalizar, que é um trabalho mais detalhado. E eu também perguntei sobre os preços desses itens.
Hoje em dia, com certeza, o que a gente mais demora para produzir são as regatas bordadas. Elas levam mais de 8 horas de produção, elas são feitas 100% à mão. Mas a gente também trabalha com outros itens, com acessórios como os colares, pulseiras, que esses sim são um pouco mais rápido na produção. A gente leva aí cerca de uns 30 minutos para conseguir produzir um mix de pulseiras, um colar, peças mais básicas. E sem dúvidas nenhuma, como eu tinha citado antes, a parte mais trabalhosa do processo é o bordado das camisetas. Sem dúvidas nenhuma, porque a gente tem que vir costurando uma por uma. Os acessórios, eles variam a partir de R$ 6 a R$ 30, dependendo se for pulseira, se for colar, se for choker. E as roupas personalizadas, elas estão a partir de R$ 99,90. E aí talvez você se pergunte se esse tipo de produto tem procura. E tem sim, viu? A Eduarda contou que as pessoas estão animadas para adquirir produtos para entrar no clima da Copa do Mundo. E as redes sociais são uma forte aliada para empreendedores. Com certeza houve um aumento muito grande e uma procura muito grande também nas encomendas. O pessoal está bem animado, é uma coisa que a gente percebe muito, que as pessoas estão bem animadas para a Copa. E principalmente em usar peças diferentes nos looks, né? Usar acessórios diferenciados, usar camisa diferenciada. Inclusive, a gente tem vários modelos que possibilitam o cliente, inclusive, a personalizar a sua, com a sua inicial, conforme realmente ele queira. Então, isso tem atraído muitos clientes. E, sem dúvidas nenhuma, as redes sociais têm sido o nosso maior cartão postal. Sempre que a gente faz alguma peça, a gente vem postando, o pessoal vai respondendo, vai se interessando pelas peças e aí entra em contato conosco para fechar o pedido através do WhatsApp. Mas, sem dúvidas, hoje, o nosso maior portal é as redes sociais. E aí, Maiara, eu também fui conversar com outra empreendedora, a Maria Fernanda, que é gerente de uma loja de fardamentos e uniformes profissionais. Ela me contou que investir em produtos personalizados com o tema do Brasil foi uma estratégia para impulsionar as vendas. Esse clima de Copa desperta nas empresas uma vontade de engajar a equipe, de criar um senso de time também dentro do ambiente de trabalho. Então foi uma decisão estratégica. Aproveitamos o nosso conhecimento em confecção e personalização de uniformes para oferecer produtos temáticos que fazem sentido tanto para o consumidor final, quanto para empresas que querem vestir a equipe com a camisa do Brasil. Quem nos encontra pelos produtos da Copa acaba conhecendo tudo o que fazemos no dia a dia. Inteligente, né? Esse pensamento dela já, né? Pois é. De pensar nos outros produtos também que as pessoas vão começar a ter acesso. É verdade. Ela me contou também, Maiara, que na última Copa ela trabalhou com peças na temática da Copa do Mundo, foi sucesso e a intenção para esta Copa deste ano foi aprimorar a qualidade dos produtos e na personalização. Criamos as blusas do Brasil em dry fit, blusas em caixa-réu e bandeira do Brasil em 3 tamanhos, a pequena para carro, média e grande, variando entre R$10 e R$50. Mas o que tem chamado bastante atenção é a possibilidade de personalização. Então, muitas empresas vêm até a gente para comprar as blusas do Brasil já com o nome ou a logo da empresa estampada, para que a equipe possa torcer junto com a identidade. Isso é um diferencial que a gente oferece e que o mercado tem procurado muito. A gente também, né, tá no nosso canal no YouTube colocando as imagens, né, das camisas que a loja da Maria Fernanda produz, que são bem legais também, né, com as cores do Brasil, personalizadas. E logo mais, né, tem jogo, o segundo jogo do Brasil na competição contra o Haiti. E a Fernanda comentou que muitas pessoas deixam para a última hora para comprar as roupas, mas as vendas cresceram muito nos últimos dias. A nossa expectativa é vender em torno de 1.000 unidades entre blusas e bandeiras nesse período de Copa. É um volume significativo para a gente, considerando que o nosso foco principal são os uniformes profissionais, do cotidiano. Então a Copa vira um faturamento complementar bem-vindo. E aí o que dizem, né, os especialistas sobre essa tendência entre os empreendedores? Eu conversei com Ana Estefânia Rodrigues, que é gerente da agência do Sebrae Paraíba, que explicou que eventos como a Copa do Mundo gera grandes oportunidades e benefícios para os empreendedores. Esse aumento das vendas também traz outros benefícios. Por quê?
além desse movimento, né, que gera no comércio, mas é uma oportunidade de dar maior visibilidade à sua marca, conquistar novos clientes, fortalecer o relacionamento, ampliar a presença digital por meio de campanhas e fidelizar clientes. Essa é uma grande oportunidade. A Copa do Mundo não é apenas um evento esportivo, mas é uma oportunidade para que os pequenos negócios transformem visibilidade em relacionamento e vendas em crescimento sustentável. Ou seja, quem está aproveitando esse momento de jogo do Brasil na Copa do Mundo tem chance de lucrar muito, Maiara. Tá certo, Gabi. Boa sorte, né, para essas empreendedoras, né, que aproveitam esse momento aí, esses momentos quentes, né, que são sazonais, a gente sabe disso, mas faz toda a diferença na vida dessas pessoas que trabalham aí nesse ramo, né, não produção só de camisetas, de bijuterias, como você mostrou também, mas de canecas, enfim, para a criatividade isso é o limite, né, Gabi? Obrigada pela sua participação. O povo de Sucupira quer espalhar a palavra do amor. Quantos cartazes o senhor mandou fazer desse aqui? Apenas 10 milhões. 10 milhões? Eu quero encartazar a Bahia de ponta a ponta. Mas vai custar um dinheirão. Dinheiro não tem importância. O dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior. De 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente $70 mil. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Nada, botar dinheiro no banco, senão a gente ia ter que justificar a declaração de imposto de renda. Mas o que a gente vai fazer com essa dinheirama toda? Porque isso aí vai crescer que não... Calma, eu já tomei todos os providenciamentos. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. É uma prática comum do Senado entregar aos senadores o valor de diária em espécie. Segundo, se o senador não pensou em depois depositar de alguma forma em alguma conta, por que guardar no cofre? Não, esse dinheiro, primeiro que você não deposita em conta, é dinheiro em dólar. Eu acho que numa hora como essa, a gente deve esquecer os não obstantes e unir as forças. Pra frente, Sucupira! Sobre o apartamento, eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, disse ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. Eis minhas mãos. Elas estão lavadas, ensaboadas, lavadas na água da retidão administrativa e com o sabão de todas as virtudes cívicas. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Se precisar de dinheiro, não precisa pedir emprestado, não. Peça a mim, que eu faço questão de emprestar do meu bolso. Quando você precisa de um empréstimo, procura quem? O gerente do banco. O banco, não é? O gerente. E a minha cunhada, que representa os negócios do meu sogro, procurou um banco. O empréstimo é legal. Feito. O senhor chegou a pedir a ele? Então, está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o banco? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Se você tivesse estudado com esse jeito que tem para invencionice, com esse talento para cosmonáutica, olha, o senhor ia ser outro Santos Dumont. Mas não, vamos com o Daniel de carona. Conheci o Daniel, fomos de carona. Chegou lá, o Daniel tinha reservado o hotel. Também não vejo problema nisso, é um evento corporativo. Se você falar com qualquer pessoa, é normal você convidar uma pessoa, botar no hotel. E o Daniel não me pediu nenhuma vantagem para me levar. Não teve contrapartida de nada, de projeto, mas zero. São as mordomias, senhor. As mordomias. Todo mundo é contra enquanto não pega umas beiradas. Eu reconheço que tem gente com muito mais milhões recebidos que não foram, não tiveram essa busca e apreensão. Quanta ingenuidade! É só fazer a pergunta: a quem interessa o crime? A oposição. As verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenado ou inocentada. Eu boto a minha mão no fogo por ele. Está muito difícil o que a humanidade está vivendo.
Porque na minha cabeça e no meu coração era pra gente preservar o amor, o respeito, o carinho. Nós estamos exaltando o ódio, a raiva e a agressão contra aqueles que a gente nem sabe o que fez ou se fez. Muito bem! E viva o amor! As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes, a interpretação de Paulo Gracindo e a edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. O pessoal tá participando aqui no WhatsApp. O Pedro Limeira colocou, eita, a Rádio Sucupira. Rafael também, todo mundo comentando aqui, né? Muita gente fica aguardando aí com ansiedade pela Rádio Sucupira. Sempre muito pontual, né, Angélica? Sempre. Aí no... E pontual com o bom gosto, né? De fazer a crítica, fazendo graça, mas também trazendo a reflexão. A reflexão, que é muito importante. Agora são 3h46. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. A revolução chegou na líder do varejo e a BYD Parve trouxe condições imperdíveis para você. O Dolphin GS agora conta com condição para taxista de 149.990, agora por 129.990. E o SUV dos sonhos, Song Pro GS, com super bônus de até R$10.000 e super taxa zero em até 36 vezes. Visite a BYD Parve na João Agripino e Epitácio Pessoa. Desacelere, seu bem maior é a vida. Refis 2026. Você em dia com João Pessoa. Até o dia 10 de julho, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 90% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista ou parcelamento em até 7 vezes. E pagando pelo portal do contribuinte, você ganha mais 5% de desconto nas multas. Faça a sua parte e fique em dia com a cidade. Prefeitura de João Pessoa. Quer ir mais longe? Então conte com o time certo. Auto Oriente Nissan. Só aqui você aproveita o novo Nissan Kicks 2026 com poucas unidades. Conversões a partir de R$139.990 com seu usado na troca. E também conheça o novo Nissan Kite 2026. A pronta entrega. Conversões a partir de R$114.990 e ainda taxa zero em até 48 vezes. E a melhor avaliação do seu usado. Auto Oriente, sua concessionária Nissan na Paraíba. Ligue agora 3340-0414. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Venha fazer sua lista de presentes com a Magno Prime. Lista de casamento, chabar, bodas, chá de cozinha. Todos os tipos de lista. E sabe qual o melhor? Todos os presentes da sua lista geram cashback de 10% para você. Isso mesmo, você recebe os presentes e ainda ganha um cashback por cada item comprado na sua lista. Magno Prime, um verdadeiro shopping para a sua casa. Móveis soltos, decoração, utilidades, tapete sob medida e ar-condicionado. Estamos na Estrada de Cabedelo. Prepara o coração, entra em campo. São João de Vantagens, Brasmotos é para sair de carro zero. Onix 2026 com entrada de 9.990 e parcelas de 1.899. O Tracker Automática 2027 com entrada de 19.990 e parcelas de R$2.599. Entrada facilitada. Motorista de app de taxista, vem pra cá, faça seu cadastro no Move Brasil e garanta condições exclusivas. Vem logo aproveitar. Pras motos, negócio bom e certo é aqui. Desacelere seu maior bem à vida. Um dia comum, um caminho diferente, uma oportunidade que aparece. Sabe quando a vida te surpreende? São nesses momentos que surge aquela vontade de querer mais e de ir além. Escolha o centro universitário mais arretado do Nordeste. Escolha Unip. Você com acesso a cursos reconhecidos, professores de ponta e a empregabilidade que abre portas de verdade para o seu futuro. Escolher uma universidade referência muda o seu futuro.
Uniper, escolha ter estrela. Tem trabalho em infraestrutura. O canal do Bodó Congó virou uma nova avenida. A obra do canal do Prado segue acelerada e a operação Tapa Buraco funciona sem parar. Campina também investe em qualidade de vida. Os parques Evaldo Cruz e Dinamérica são referências. O Parque da Ramadinha está quase pronto e as obras do novo Parque Estação Nova estão a todo vapor. Prefeitura de Campina Grande. Trabalho que a gente vê resultado. CBN Cotidiano. 3h49. Momento da política. Angélica Nunes, muito boa tarde para você. Maiara Medeiros, boa tarde para você. Momento da fofoca, segundo o Tiago. Pois é. Eu tenho uma fofoca engraçada, que tudo respira política, né? Tudo a gente olha com olhar de política. Aí hoje vi Lula fazendo graça com a história de Neymar. E é minha onda em casa, porque acho que todas as crianças, é unanimidade, todas são apaixonadas por Neymar, tipo ídolo, o meu, né? Inclusive. E aí eu fico enchendo o saco do meu filho. Porque Neymar, meu querido, ele foi só pra constar, pra ficar ali fazendo... Evelyn comentando ali os dela também, os filhos Neymar dela veio também. só pra constar, entendeu? Foi lá só pra fazer a fita, assim, é quase um... Só pra dizer que tá, né? Mas não tá. É, meio quando o Zagallo ia, sabe, pra toda a Copa. Pra ter o nome ali. E aí hoje Lula fez essa brincadeira, né, com um menino que não sabia quem era a Marta. Ele disse quem é seu jogador preferido. O Pirralho foi inventar de dizer que o melhor era Neymar. E... Aí Lula, mas ele nem tá lá. Tá na home office, né? O jogador convocado home office. Enfim, vamos trazer, porque isso é política, já é dia de Copa. E o pessoal tá aí torcendo, confiante, né, que o Brasil vai dar uma goleada no Haiti. Vamos ver. Porque parece ser, não é só fazer gol, tem que fazer uma goleada contra o Haiti. Eu não boto muita moral, não, nessa... Mas vamos botar, é o que nos resta, né? É o que nos resta. Vamos lá. E, Angélica, a gente começa falando aqui sobre a CPI do esgoto, né? O Tribunal de Justiça liberou a CPI do esgoto na Câmara aqui de João Pessoa, não é isso? Isso, uma decisão da desembargadora Ana Carla Lopes Correia Lima de Freitas, sobrenome bem grande. Ela autorizou a retomada, após um recurso da própria Câmara Municipal, autorizou que seja retomada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da CAGEPA, que tinha sido autorizada, já inclusive recentemente foi formada, né, a comissão com os seus membros, e o presidente da CPI tinha dito que só vai começar de fato em julho. Então, a decisão de primeiro grau que tinha barrado, né, da Quarta Vara da Fazenda Pública da capital, de certa forma não teve tanto impacto, porque por enquanto não começou de fato. Mas a desembargadora permite que se inicie a CPI com alguns limites para atuação, porque ela ponderou o seguinte: a questão de esgoto em rio e no mar é de responsabilidade da prefeitura. Afinal, a CAGEPA tem a concessão do serviço, né, que é de responsabilidade da prefeitura. Então, ela tem todo o direito de analisar para onde esse esgoto está indo e como ele está indo, né, poluindo nossos rios e mares. No entanto, há uma preocupação, e foi uma preocupação, de certa forma, inicialmente política, porque foi uma ação movida por dois vereadores que são aliados do governador Lucas Ribeiro, né, os vereadores Zezinho Botafogo e Fábio Carneiro, de que a CPI, para tratar disso, foque apenas na atuação da CAGEPA, e aí a gente está no período eleitoral e não tem como fazer vista grossa de que, claro, haverá uma questão eleitoral envolvida nisso, né, um desejo de questionar a eficiência da gestão do governo do Estado através da execução dos serviços da CAGEPA no âmbito da Câmara Municipal, que é uma casa legislativa que tem maioria apoiadora do ex-prefeito Cícero Lucena, que vai concorrer, provavelmente, né, tá como pré-candidato ao governo, nessa disputa com Lucas Ribeiro. Então, a desembargadora... Claro que ela também deve ter entendido essa leitura política e fez essa ponderação para que, ok, pode acontecer a CPI da CAGEPA,
mas não pode, ou CPI do esgoto, né, porque também houve esse debate se deveria chamar de CPI da Cagepa do esgoto, mas não poderá ser feita investigação direta sobre a administração da Cagepa, né? Então, os limites, né? Não pode ser feita auditoria sobre a gestão administrativa, financeira ou patrimonial da companhia. Também não vai poder fazer requisições de documentos contábeis e licitações, contratos em sentido amplo, balanço, enfim. Pegar a documentação da Cagepa para dizer que a gestão da Cagepa não é boa. Por quê? A limitação, né, o escopo da CPI é investigar quem está despejando o esgoto, né? E quem é responsável por isso. Né? Depois de descobrir quem seria o responsável por isso, se é a Cagepa ou se algum órgão da prefeitura, como há esse embate, né, internamente ali nas discussões na Câmara Municipal. A gente vai aguardar, eles entraram em recesso, né, desde ontem, foi votada a LDO, então só retorna os trabalhos agora em agosto, e provavelmente só em agosto é que essa CPI pode começar a andar, se não optarem a deixá-la para depois da eleição, para evitar essa fadiga, né? Essa questão do uso eleitoreiro mesmo da CPI. Tá certo. Agora são 3h56. Angélica, um advogado foi condenado aí por inserir comandos ocultos em um recurso feito à justiça aqui na Paraíba, né? É uma questão que é, de ponto de vista até ético, condenável, né? Porque a IA está adentrando no nosso dia a dia, né? Todo mundo, em várias esferas, várias profissões, usando aplicativos, plataformas de inteligência artificial para otimizar alguns serviços. Inclusive na advocacia, né? É possível elaborar peças e deixar ela de uma forma melhor escrita. No entanto, não se pode criar comandos secretos para convencer o juiz a decidir do jeito que você gostaria. Foi o que aconteceu nesse caso, em um mandado de segurança impetrado por um candidato aprovado em um concurso público para o cargo de professor da educação básica no município de Souza. E aí o juiz, quando recebeu o recurso, né, o embargo declaratório, que é um recurso que é possível ser movido no âmbito da justiça, o juiz identificou a presença de comandos ocultos, inclusive é chamado de prompt injecting. Então, secretamente ali, você batia o olho na peça, no pedido, não tinha nada demais, mas ele observou esses comandos ocultos que tinham expressões como ignore a imparcialidade ou orientações para que o juiz não acolhesse o recurso. Então, se o juiz se limitasse também a só usar a IA e não tivesse esse zelo de olhar o processo, naturalmente a IA ia atender esses comandos e dar uma decisão favorável a esse cliente desse advogado. E aí o juiz, com muita cautela, percebeu isso e determinou uma multa de quase R$33 mil para esse advogado. Mas, além disso, ele ainda pode sofrer outras punições, inclusive no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. De advogar mesmo, né? De ser suspenso, ter a OAB dele, a carteira de advogado suspensa. E aí, sobre isso, o advogado Arrisson Tagino conversou conosco hoje aqui da CBN, falando sobre esse processo que acontece a partir do momento, claro, em que a OAB foi notificada dessa decisão judicial. Eu tenho uma posição muito clara, né, extremamente crítica em relação a qualquer ato de fraude. O prompt injection, para mim, é uma fraude. Não conheço o caso específico, o juiz disse que oficiou a OAB, mas o ofício chegou primeiro à imprensa do que a OAB. Ainda não me chegou o fato, quando chegar será analisado com o cuidado, sim, de evitar que esse tipo de fato ocorra e eventualmente sancionando, porque o poder de sancionar é da OAB. Não cabe ao juiz sancionar, como não cabe à OAB sancionar juízes. Esse é um dever da OAB que nós assumimos e, assim que notificado oficialmente, nós tomaremos as medidas de averiguação e, sendo o caso constatado, sim, haverá sanção, porque não permitiremos que isso ocorra. As sanções são gradativas, podem ir a depender das situações específicas de advertência, suspensão ou, em último caso, de exclusão. É claro que há de se ver caso a caso a gravidade e o fato como se deu. 2 estados já suspenderam advogados por um tempo por uso do prompt injection. E é bom ver, né, Angélica, que com muita expertise a Justiça tem identificado situações desse tipo, né? Não só aqui na Paraíba, mas tem casos de vários outros lugares do país
em que advogados estão usando a inteligência artificial nesse tipo de situação e em outras também. Né? Eu já vi casos, acho que, não sei se Mato Grosso ou São Paulo, ele falou de 2 casos, talvez seja um desses 2, em que até a jurisprudência foi criada. A jurisprudência é tipo, eu estou com um caso querendo defender que meu cliente consiga aquele mesmo sucesso e pego uma decisão igual e digo, lá em tal lugar, em tal vara, em tal tribunal, já se decidiu dessa mesma forma. E eu insiro isso no meu pedido para que o juiz diga, tá ok, então vou nesse caminho. Então, ok, pegar a decisão, mas criar uma decisão que não existiu. Que nunca existiu. É algo que é inaceitável. Pois é. Agora são 4h em ponto, Angélica, enquanto o repórter CBN não nos chama, né? O prefeito de Cabedelo fez uma limpa aí na equipe de auxiliares remanescentes da gestão passada. Várias exonerações, inclusive pessoas que ainda estavam desde a época da gestão do então prefeito Vitor Hugo, passou por André Coutinho. Uma delas, inclusive, é a mãe do ex-prefeito Vitor Hugo, né, Tânia Castelhano, que era lotada em um cargo comissionado na Secretaria de Segurança Pública, e várias outras indicações, inclusive o esposo da nora de Evilásio Edivaldo Neto, que foi o prefeito interino, afastado, foi eleito, mas não conseguiu assumir, né? Que atualmente quem está na gestão é o vice-prefeito, né? Vilásio Cavalcante. Então, Cíntia Cordeiro, que inclusive é alvo daquelas investigações, porque ela é advogada, né, do Fatoca, o traficante que é apontado como líder da facção criminosa lá em Cabedelo, e que teria sido o que indicaria, né, as pessoas dentro da gestão de Cabedelo, e que isso acabou motivando a cassação de André Coutinho, ex-prefeito de Cabedelo. Então, Vilásio tem feito esse caminho, né, de ir tirando, né, tentando se afastar cada vez mais dessas pessoas que se relacionam com os investigados pela Polícia Federal por esse suposto envolvimento com facções criminosas. Essa semana, inclusive, ele esteve no Ministério Público, né, teve uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Quintães, para tratar sobre isso, né, tentar encontrar soluções para que ele também não acabe padecendo do que os outros padeceram, né, de ser obrigado a ser afastado por esse suposto envolvimento. Angélica, obrigada pela participação. Bom fim de semana para você. Para todos nós. Agora são 4h02. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de junho de 2026. Eleitores de Roraima vão às urnas neste domingo para escolher o novo chefe do Poder Executivo. Nelita Frank, do PT, e Soldado Sampaio, do Republicanos, disputam o mandato tampão do governo estadual até janeiro de 2027, em meio a controvérsias judiciais. Os candidatos vão se enfrentar numa eleição suplementar após a cassação em abril pelo Tribunal Superior Eleitoral da chapa eleita em 2022 por abuso de poder político e econômico. O presidente Lula sancionou a lei que cria a política nacional para estudantes com altas habilidades ou superdotação. Apesar disso, o chefe do executivo vetou dispositivos considerados centrais para a identificação desses alunos nas redes de ensino. Entre as medidas previstas estão a criação de um cadastro nacional, a oferta de atendimento educacional especializado e a possibilidade de flexibilização da trajetória escolar. A nova política também passa a contemplar estudantes com dupla excepcionalidade. Eles são alunos que, além das altas habilidades, apresentam alguma deficiência, transtorno do espectro autista ou outro transtorno do neurodesenvolvimento. O ex-treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou melhora no quadro de inflamação pulmonar. Ele está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. A unidade de saúde destacou que Parreira ainda necessita de cuidados intensivos, respira com auxílio de aparelhos e que não há previsão de alta. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Diário da Seleção.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida. É hoje, Leonardo Dai. Boa tarde. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Faltando 5h30 praticamente para o início de Brasil e Haiti. Nós já estamos aqui na porta do Lincoln Financial Field, o estádio na Filadélfia que recebe esse jogo da segunda rodada do Grupo C. E não estamos sozinhos, já tem torcedor à beça aqui de Brasil e Haiti, depois de um jogo de estreia em que a gente tinha que praticamente chegar dentro do estádio para se sentir numa Copa do Mundo, né? Aqui na Filadélfia é bem diferente, tem muito brasileiro ao longo da semana, a gente vem trazendo isso, e hoje no dia do jogo também a gente está vendo muita bandeira do Haiti, muito torcedor haitiano chegando também, e aqui do lado de fora do estádio tem carro com música, tem bandeira do Brasil, tem bandeira do Haiti, tem torcedor dos dois times, e eu conversei com o Junior e com o Nolan, dois jovens torcedores haitianos que estão dizendo que o jogo não vai ser fácil para o Brasil não, e que o Haiti tem bons jogadores também. I'm guessing, because Brazil really got some good players like Neymar, Vinny Jr. We also got some good players. So I'm thinking it might be a tight match around like 2-1, maybe like 3-4. Who is the best player of Haiti national team? In my opinion, I think Bellegarde. I really think he's a good player, you know, the way he goes around the field. And what's your favorite player of Brazil's national team? Brazil? Neymar, Paquetá, Vini, e Rafinha. O Júnior começou dizendo aí que os dois times têm bons jogadores, citou o Neymar e o Vinícius Júnior no caso do Brasil, então um jogo apertado, assim, para ser 2-1 ou 4-3, quem sabe, diz ele. E aí depois o Nolan disse que o melhor jogador do Haiti é o Bellegarde, que joga no Wolverhampton da Inglaterra. O Wolverhampton foi o último colocado esse ano no campeonato inglês, e que o Brasil também tem bons jogadores, citou o Paquetá, citou o Vinícius Júnior, citou o Neymar, que é sempre bom a gente lembrar que não joga hoje. Então os haitianos estão confiantes de que podem pelo menos fazer jogo duro com o Brasil. Uma outra cara de estádio de futebol que a gente tem aqui, de jogo do dia a dia, do nosso dia a dia que a gente tem aqui hoje na Filadélfia, é a presença de vendedores ambulantes. Por exemplo, o Henry, colombiano, que eu encontrei aqui na porta do estádio também, municiado de várias bandeiras dos dois países e chapéu dos dois países, cada item desse saindo por $20, que daí pouco mais de R$100, e ele disse que trouxe coisa do Brasil e do Haiti em igual número, porque todo mundo merece a atenção do vendedor. Vamos ouvi-lo. Sí, traigo igual de Brasil y de Haití porque como Brasil y como Haití son casi igual de aficionados y como Brasil lleva un empate, pues entonces hoy va a ser un partido muy bueno. ¿Te gustaste algún jugador de Brasil en particular? No, pues no soy devoto mucho a los jugadores, pero soy vendedor, me gusta la venta. Pero ¿y la selección de Colombia? ¿Piensas que va en algún momento vender cosas de Colombia también en este mundial? Claro, en este mundial yo ya participé en la de Colombia y yo pinto la cara con cosméticos y vendo todo lo de Colombia porque soy colombiano, soy fanático de Colombia y vamos ganando 3-1. Ya llevamos 2 puntos primero que todo. Disse aí que trouxe coisa em igual número porque os dois times têm torcida. E eu perguntei se ele gosta de algum jogador do Brasil em particular. Ele disse não, sou vendedor, eu gosto é de vender. E aí quando eu falei da Colômbia, ele falou não, sou colombiano fanático, pinto a cara, vou vender as coisas. Colômbia já ganhou o primeiro jogo e Colômbia vai tá apostando aí na Colômbia nesse Mundial. Tô aqui na porta da saída, na porta de saída da estação de metrô NRG, né, que leva aqui pro complexo de estádios, no plural, do Lincoln Financial Field, porque é o Lincoln Financial Field do Philadelphia Eagles, na NFL, no futebol americano. É a Xfinity Arena do lado, que é do Philadelphia 76ers, do basquete, do Philadelphia Flyers, do hóquei sobre o gelo, e do outro lado tem o Citizens Bank Park, que é do Philadelphia Phillies, tudo num complexo só. Essa saída de estação aqui com brasileiros saindo o tempo todo, dezenas e dezenas de brasileiros saindo só nesse tempo que a gente está conversando, com camisas do Brasil, evidentemente, também de clubes brasileiros, tem um camisa do Fluminense ali, camisa do Corinthians, enfim, pessoal chegando. Falta muito tempo para o jogo ainda, mas o pessoal já chega em bom número aqui no Lincoln Financial Field para Brasil e Haiti, Nadédia. Obrigada, Leonardo Dai.
CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Aqui, o conforto encontra a beleza do Brejo Paraibano. Relaxe em nossa piscina aquecida. Desfrute de uma área de lazer ampla, solário e espaços de convivência pensados para o seu bem-estar. Nossos quartos confortáveis com vistas panorâmicas completam sua experiência, além de auditório e um restaurante de excelência. Venha viver o Brejo com o conforto que você merece. Reserve agora em sescpb.com.br. Hotel Escola Bruxa Chá. Professor, qual é o segredo para passar no Enem? Estudar com quem entende do assunto ajuda bastante. Tipo o cursinho da Escola do Legislativo? Exatamente. Um curso gratuito que já ajudou muitos estudantes a chegar à universidade e tem mais de 80% de aprovação. E agora as aulas estão na TV, né? Estão sim. Pela TV Assembleia você acompanha 13 disciplinas, aulas inéditas de segunda a sexta e material gratuito para estudar. TV Assembleia, canal 8.2. Curso gratuito de preparação para o Enem. A Assembleia mais perto de você e do seu futuro. Vem-se embora aproveitar a nossa goleada de oportunidades no São João de Preço Baixo Autovia. Onix 2026 com entrada de 9.990 e parcelas de 1.899. O Tracker Automática 2027 com entrada de 19.990 e parcelas de R$ 2.599. Entrada facilitada. Motorista de app, de taxista, corre pra cá, faça seu cadastro no Move Brasil e garanta condições exclusivas. Não fique de fora dessa festa. Autovia, no centro de tudo, perto de você. Desacelere seu maior bem a vida. Tauá tá chegando em João Pessoa, um grande resort com parque aquático, comida boa e muitos sorrisos. E o melhor de tudo, o Tauá está montando um time com pessoas da nossa terra para fazer parte dessa história. São vagas para quem gosta de atender, cozinhar, limpar, cuidar das pessoas e trabalhar com alegria. O Tauá já é sucesso em Minas, São Paulo e em Goiás. E agora chega em João Pessoa para crescer junto com a cidade. Cadastre seu currículo em tauaresorts.com.br e venha fazer parte dessa família. Tauá João Pessoa, um lugar de trabalho, alegria e oportunidade. Todos os dias o sol nasce e na Paraíba ele nasce primeiro. Do litoral ao sertão, a luz chega cedo, anunciando que o amanhã já está em movimento. Há 80 anos, o Senac vive esse mesmo ciclo, constante, firme, confiante. Um movimento que atravessa gerações, transforma histórias e constrói futuros. Porque o amanhã é atemporal e o Senac também. A gente se vê amanhã. Onde tem Copa, tem Hyundai. HB20 Limited de 2627 manual com super taxa de 0,99%. Entrada 48 parcelas de 990 e residual. E tem mais. Creta Limited de 2627 de 173.990 por apenas 149.990 com seu usado na troca e taxa zero. Visite o nosso showroom ou entre em contato pelo 0800 810 4444 e aproveite. Hyundai é na Patel. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN, a rádio que toca notícia. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Estamos de volta com o CBN Cotidiano, começando a meia hora, a segunda hora, na verdade, da nossa programação, nessa sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. E a gente segue por aqui, tá com muita informação até às 5 horas da tarde. Tô de olho na interação, na participação de cada um de vocês no nosso WhatsApp, o 981324088. Seu Regis está por aqui, dando boa tarde. O Bruno também participando. Pedro Limeira por aqui, Rafael, seu Wagner, o Zulu aqui também participando com a gente. Obrigada, tá? Pela participação, pela audiência e pela companhia de cada um de vocês. Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo, CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Pois é, hoje é dia de Brasil em campo contra o Haiti, né? A expectativa toma conta aí dos torcedores que se reúnem em bares e restaurantes para acompanhar a partida desta noite. Muita gente já não esquenta, inclusive, tá? Quem já liberou aí do trabalho, quem já tá livre, né? Já tá em algum barzinho, em algum cantinho aí aproveitando, fazendo esquenta para o jogo de mais tarde. Cris Honório tá em um desses lugares que fica lá no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Cris, boa tarde para você. Tá me escutando? Oi, Mayara, estou escutando sim. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente no CBN Cotidiano. Pois é, o jogo começa 9h30 da noite, Mayara, né? Brasil contra Haiti. Mas assim, a movimentação em bares e restaurantes aqui da capital já começou. Inclusive, eu estou, né, em um restaurante e bar ao mesmo tempo, né? Aqui funcionam as duas modalidades aqui no bairro do Bessa. Inclusive, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, consegue visualizar aqui as imagens, mas eu vou descrevendo, né? O restaurante está muito bonito, todo decorado, né? É possível ver balões verde e amarelo pendurados, né? Os funcionários já se dedicando ao máximo para deixar tudo muito bonito para mais tarde, para quem vem curtir o jogo por aqui. No restaurante, né, tem vários telões espalhados, né? 2 grandes telões, né, para que as pessoas que estejam aqui assistindo aos jogos possam, né, visualizar, né, Mayara, todos os passes ali que vão acontecer durante o jogo. E também há TVs espalhadas, né, pelos lounges aqui também do restaurante, para que as pessoas que vão acompanhar todo o jogo, né, possam acompanhar com maestria, né, tudo isso. E Mayara, apesar de ser cedo, né, Alessandro Leite está hoje responsável pelas imagens que as pessoas estão vendo no YouTube, mas a gente vai descrevendo o que está acontecendo por aqui. Apesar desse jogo só acontecer mais tarde, já tem gente por aqui reunida para mais tarde. Estou aqui com um povo muito bonito, né? Todo mundo aqui caracterizado, né? Tem gente aqui de branco e azul, outros com a camisa do Brasil, outros escolheram um lookzinho, né? Um vestido azul, uma camisa verde, mas tudo na paleta da seleção para curtir esse jogo mais tarde. Eu já vou sentar aqui com uma moça muito bonita que está aqui do meu lado. Mulher, o jogo começa às 9h30, mas tu já está por aqui, nessa expectativa. E aí, qual é o teu palpite para mais tarde, hein? O Brasil vai sair ganhando do Haiti? Eu acredito que hoje sai a vitória, sim. Acho que o placar hoje seja uns 3-0 para o Brasil. Caramba, 3-0! E ela tá confiante nesse palpite. E eu tô com outra pessoa aqui, ó, do lado dela, amigas, né, que já estão aqui para mais tarde. Me diga aí, qual é seu palpite e a animação para mais tarde? Eu vejo que você já está empolgada, que já está por aqui. Empolgadíssima, né? Ansiedade. Mas não tem como dar errado. Brasil, gol, a Laura, tudo certo. E com certeza, vitória do Brasil, né? 2-0 pro Brasil aí. Pronto, Mayara, a gente já tem um palpite, 2 palpites por aqui. Tem mais gente que eu vou conversar. Tem outra moça que está por aqui, empolgada, já toda na paleta, né? Me diga aí qual o seu palpite, né? E a expectativa para mais tarde curtir esse jogo por aqui. Ah, sim. 2-1 para o Brasil, né? Umzinho para eles, que sempre eles vão fazer, né? Sempre eles vão se esforçar bastante. E tô bem ansiosa, já tô aqui para esperar o jogo. Maravilha! E tem mais gente. Eu vou falar agora com o rapaz. Até agora falei com as meninas. E tem um rapaz aqui, né? Muito ansioso para mais tarde. Me conta, meu amigo, como é seu nome? É Lucas. Lucas, como é que tá a expectativa? E dê seu palpite também. Será que tá tão alto quanto o das meninas? Tô confiante. Tá até melhor que o palpite delas. E eu joguei no bolão isso aí, hein? Coloquei 6-0 hoje, hein? Minha nossa! Confiantíssimo. Cara, no bolão, o Lucas jogou apostando aí 6-0. Diga aí, foi alta essa aposta, hein, Lucas? Confiança, que hoje é contra o Haiti, né? Hoje acontece, eu tô acreditando. Então tá, boa sorte pro Lucas. Tem que ganhar esse bolão, porque o palpite foi alto. E o pessoal segue por aqui, Mayara, animado para mais tarde. E aí, claro, a gente, quando vem curtir um jogo da seleção, quer muito, além de assistir esse jogo, né? Petiscar, Mayara, uma boa comida, né? Enfim, faz parte da felicidade desse momento. E eu tô aqui com a CEO, né, desse restaurante, restaurante que fica aqui no Bessa, a Alana Lee, não é isso? Alana,
Como é que está a expectativa para mais tarde? Eu notei que a movimentação aqui, os funcionários o tempo todo, né, com garra, para que tudo fique pronto para mais tarde. Qual a expectativa de vocês? Quantas pessoas vão assistir o jogo por aqui nessa noite? Exatamente, a casa está quase toda pronta para esperar vocês a partir das 18 horas. Realmente todo mundo aqui deixando tudo da melhor forma. Iniciaremos nossa programação musical às 19, com o nosso cardápio aberto. Então, para quem quer assistir o jogo de forma confortável, pedir ali tanto o seu petisco, seus frutos do mar, tomar aqueles drinks, né, que a gente oferece, e depois assistir o jogo, aqui é o lugar certo. Arena Goa, no Goachante, vem para cá. É isso, Mayara. E eu vou continuar por aqui, junto com o pessoal que está muito empolgado para mais tarde, porque na nossa próxima entrada eu vou conversar com a atração cultural dessa noite aqui nesse restaurante. Vou trazer detalhes do que é que o pessoal vai poder curtir e ouvir, o que é que vai escutar ali entre um intervalo e outro desse jogo da seleção hoje à noite. Eu volto com você. Tá certo, Cris. Obrigada pela sua participação. Enquanto o Cris estava falando, Alan Ebert chegou por aqui na nossa bancada. Alan, é o seguinte, Cris estava aí conversando com o pessoal, né, em um restaurante aqui em João Pessoa, muita gente já na expectativa para o jogo mais tarde, que começa de 9h30 da noite, mas o pessoal já está no esquenta. E aí, hein? Como é que tá a sua expectativa aí para mais tarde também? Boa tarde, Mayara. Boa tarde a todos os ouvintes do CBN Cotidiano. A expectativa para esse jogo de hoje é boa. O Brasil não empolgou na estreia, né? Ficou apenas no empate em 1-1 com o Marrocos. Saiu atrás do placar e foi buscar com o gol de empate do Vinícius Júnior. Mas para esse jogo de hoje eu acho que dá para a gente vencer bem. A seleção do Haiti é considerada por todos como o time mais fraco desse grupo, né? Então chance que tem, né? Eu acho que a tendência é que o Brasil conquiste uma boa vitória. Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram 3 vezes, né, na história, e o Brasil goleou em todas as vezes que encontrou o Haiti. 4-0 no primeiro amistoso, depois teve um 6-0 no Jogo da Paz, que foi naquele momento que o Haiti vinha em guerra, tinha uma intervenção do governo de lá, e o Brasil foi importante, né, na reconstrução do país. E o último encontro foi em 2016, há 10 anos, na Copa América Centenário, que foi disputada nos Estados Unidos, e o Brasil goleou por 7-1 com 3 gols de Felipe Coutinho. Então, assim, é um adversário que costuma trazer facilidade para o Brasil. Então, a minha aposta é de uma vitória tranquila nesse jogo de hoje. E o futebol aqui da Paraíba, hein, Alan? Como é que tá? Vai ser uma rodada movimentada aqui para os nossos times do futebol paraibano. Amanhã tem Botafogo e Volta Redonda às 5 da tarde, pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro. Botafogo vem reagindo na competição nas últimas 2 rodadas. Venceu o Maringá e empatou com o Ipiranga. E agora tem essa chance de, diante do seu torcedor, tentar mais uma vitória para tentar fugir da zona de rebaixamento. Hoje o Belo está próximo da zona. E se vencer essa partida, pode, quem sabe, sonhar com a briga ali pelo G8. Vale lembrar que essa partida terá transmissão ao vivo da CBN Paraíba, né? Com equipe completa, Expedito Madruga, Pedro Quaresma, Raelson Galdino. Então o torcedor pode acompanhar esse jogão aqui pela CBN. Sim, pode falar. No domingo tem mais 2 paraibanos em campo, Sim. Só que pela Série D do Brasileiro. 13 e Serra Branca, que avançaram da primeira fase, vão iniciar agora no mata-mata da Série D, né? O 13 vai jogar fora de casa contra o Jacuipense da Bahia, lá em Feira de Santana. Esse jogo vai ser às 4 da tarde e também terá transmissão da CBN. Também no domingo, às 4h30, o Serra Branca recebe a Juazeirense lá no Amigão. Então vai ser uma rodada completa, Botafogo tentando crescer na Série C e 13 Serra Branca buscando uma vaga na 3ª fase da Série D do Brasileiro. Tá certo, Alan, obrigada, viu, pela sua participação. Bom fim de semana para você, aproveite aí. Semana Valeu, que vem Mayara. A gente tenha boas notícias, né? Se Deus quiser, vamos acompanhar esse jogo da seleção hoje e torcer por uma grande vitória. Tá bom, brigadão, hein, pela Tchau, participação. Agora são 4h24. CBN Cotidiano. Oferecimento Sistema Fé Comércio.
representatividade, educação e qualidade de vida. FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Aqui, o conforto encontra a beleza do Brejo Paraibano. Relaxe em nossa piscina aquecida. Desfrute de uma área de lazer ampla, solário e espaços de convivência pensados para o seu bem-estar. Nossos quartos confortáveis com vistas panorâmicas completam sua experiência, além de auditório e um restaurante de excelência. Venha viver o Brejo com o conforto que você merece. Reserve agora em sescpb.com.br. Hotel Escola Bruxa Chá. Fé no trabalho, fé nas pessoas, fé no amanhã. A força na palma das mãos que faz o presente. Na beira do mar, no alto da serra, no sol do sertão. As boas novas e a esperança são feitas de gente, são feitas de gente. A FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Chegou o novo T-Cross Seleção, o SUV titular do brasileiro. O novo craque da Volks, inspirado na nossa seleção. Com rodas de liga leve aro 17, pneus com tecnologia Seal Inside que não furam e nota máxima em segurança no Latin Cap. O T-Cross tem 5 estrelas, igualzinho à nossa seleção. Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Refis 2026. Você em dia com João Pessoa. Até o dia 10 de julho, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 90% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista ou parcelamento em até 7 vezes. E pagando pelo portal do contribuinte, você ganha mais 5% de desconto nas multas. Faça a sua parte e fique em dia com a cidade. Prefeitura de João Pessoa. A seleção de ofertas da Autopav seminovos começou. Neste mês, escolha entre mais de 3 mil veículos e compre em até 72 vezes. Ganhe um ano de garantia e bônus de até 30 mil na troca do seu usado. As melhores ofertas para você sair dirigindo o seu carro dos sonhos. Acesse autopav.com.br ou visite Autopav Seminovos na rua Aviador Vieira de Melo 1500 João Agripino ou ligue 0800 810 7777. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu isso? Esse é o som do seu novo vício saudável. Chegou o Snack Pork BBQ Santa Fé, petisco de pele suína pronto para consumo. Sabor incomparável e terrivelmente crocante. Snack Pork Santa Fé, nas melhores conveniências e supermercados da cidade. Experimente hoje mesmo. A 6ª edição do Hub PB está chegando para acelerar ideias e transformar a inovação na indústria paraibana. Mais de 90 startups paraibanas já foram aceleradas, com imersão, mentorias, capacitações e apoio para desenvolver soluções do jeito certo. Chegou a vez da sua startup crescer. Inscreva-se em fiepb.com.br/Senai. Hub PB, um novo tempo para a inovação na indústria da Paraíba. Realização Senai Paraíba. A Jeep é Made in Nordeste. Compass Sport a partir de R$ 147.990. Jeep com taxa zero em 24 meses e pronta entrega. Vá na Jeep mais próxima de você. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Cotidiano. Estamos de volta, agora são 4 horas e 28 minutos. A partir de agora, a Paraíba tem uma nova lei para proteger quem visita o nosso estado, tá? Foi sancionada e publicada no Diário Oficial uma lei que cria diretrizes para a segurança no turismo em todo o território paraibano. Essa nova regra prevê aí a criação de unidades especializadas de segurança em pontos turísticos considerados de grande movimento, tá? Então, o texto também prevê sinalização bilíngue em locais estratégicos e a capacitação de profissionais do turismo para agir em situações de emergência, como primeiros socorros, casos de resgate também. A fiscalização fica por conta dos órgãos competentes, com o apoio do Ministério Público. Essa nova lei começa a valer daqui a 45 dias e o governo estadual poderá firmar convênios com municípios e também entidades privadas para colocar todas essas medidas em prática. E agora são 4h29.
CBN Cotidiano. Oferecimento Sistema Fé Comércio. Representatividade, educação e qualidade de vida. FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fé no trabalho, fé nas pessoas, fé no amanhã. A força na palma das mãos que faz o presente. Na beira do mar, no alto da serra, no sol do sertão. As boas novas e a esperança são feitas de gente, são feitas de gente. A FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. A 6ª edição do Hub PB está chegando para acelerar ideias e transformar a inovação na indústria paraibana. Mais de 90 startups paraibanas já foram aceleradas, com imersão, mentorias, capacitações e apoio para desenvolver soluções do jeito certo. Chegou a vez da sua startup crescer. Inscreva-se em fiepb.com.br/Senai. Hub PB, um novo tempo para a inovação na indústria da Paraíba. Realização Senai Paraíba. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. Canjiquinha, bolo de milho, cuscuz, pipoca, café. São João com São Brás, é sabor e muito mais. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. São Brás. Repórter O presidente CBN. Lula assinou um decreto que determina o bloqueio do dinheiro movimentado pelas bets ilegais no Brasil. Os recursos apreendidos serão transferidos para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A Secretaria de Prêmios e Apostas vai notificar as instituições financeiras que abrigam esse dinheiro. Depois do aviso, os bancos e as fintechs terão 48 horas para congelar os valores. A assinatura do decreto ocorre um dia após a Operação Conto da Sorte, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo apostas não autorizadas nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo. O cacique Raoni, de 94 anos, foi transferido do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, norte de Mato Grosso, para o Hospital São Paulo, na capital paulista. Segundo o hospital, a decisão pela transferência foi tomada com o objetivo de assegurar a continuidade da assistência em unidade de referência para o acompanhamento cirúrgico do líder indígena. No último domingo, os exames iniciais de Raoni apontaram alterações na função renal e indicadores compatíveis com um processo infeccioso grave. A principal hipótese diagnóstica é de sepse com foco pulmonar, causada por uma pneumonia broncoaspirativa associada a episódios de vômito. O porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adorni, deixou a função após se envolver em um escândalo por suposto enriquecimento ilícito e ocultação de patrimônio. Adorni anunciou a saída após uma reunião com o presidente Javier Milei. Ele também afirmou que será substituído por Adrián Javier, que vai atuar como novo porta-voz presidencial. Apesar da mudança, Adorni seguirá como chefe de gabinete do governo Milei. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer ir mais longe? Então conte com o time certo, Alto Oriente Nissan. Só aqui você aproveita o novo Nissan Kicks 2026 com poucas unidades, conversões a partir de R$ 139.990, com seu usado na troca. E também conheça o novo Nissan Kite 2026, a pronta entrega, conversões a partir de R$ 114.990 e ainda taxa zero em até 48 vezes e a melhor avaliação do seu usado. Alto Oriente, sua concessionária Nissan na Paraíba. Ligue agora, 3340-0414. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Professor, qual é o segredo para passar no Enem? Estudar com quem entende do assunto ajuda bastante. Tipo o cursinho da Escola do Legislativo? Exatamente. Um curso gratuito que já ajudou muitos estudantes a chegar à universidade e tem mais de 80% de aprovação. E agora as aulas estão na TV, né? Estão sim. Pela TV Assembleia você acompanha 13 disciplinas, aulas inéditas de segunda a sexta e material gratuito para estudar. TV Assembleia, canal 8.2. Curso gratuito de preparação para o Enem. A Assembleia mais perto de você e do seu futuro. A revolução chegou na
na líder do varejo. E a BYD Parve trouxe condições imperdíveis para você. O Dolphin GS agora conta com condição para taxista de 149.990, agora por 129.990. E o SUV dos sonhos, Song Pro GS, com super bônus de até R$10.000 e super taxa zero em até 36 vezes. Visite a BYD Parve na João Agripino e Epitácio Pessoa. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. CBN Cotidiano. Agora são 4h35. Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil. Pois é, Cris Honório segue um dos restaurantes aqui de uma pessoa que tem transmissão oficial da Copa do Mundo hoje à noite, quando o Brasil enfrenta o Haiti. O pessoal já tá por lá no esquenta para mais tarde, curtindo até uma musiquinha. Não é isso, Cris? É isso mesmo, Mayara. Na entrada anterior, falei dessa movimentação, do cardápio aqui que o pessoal está preparando neste restaurante que eu estou aqui no bairro do Bessa. Sendo que, Mayara, além de comida, o que é que combina também com o jogo da seleção com futebol? Uma boa música. E eu estou por aqui com a atração musical desta noite neste restaurante, que é a Laura Pontes, né? Ela que é pernambucana, mas Laura canta aqui há muito tempo já em João Pessoa, não é isso, Laura? Já tem uma carreira por aqui, o pessoal já te conhece, você é quase uma paraibana, né? Conta pra gente. Eu sou paraibana já, eu me considero no meu coração que eu sou paraibana, eu moro aqui desde 2016, são 10 anos aqui nessa cidade, apaixonada por João Pessoa. E aí você que vai fazer a alegria musical do pessoal mais tarde, né? Ou seja, além de futebol, vai ter muita música por aqui. E assim, o carro-chefe vai ser o sertanejo, né? Isso que é que tu tá preparando para mais tarde. Então, a gente costuma, nos nossos shows, fazer bastante sertanejo, mas assim, eu costumo dizer também que a gente tá no Nordeste, então a gente não pode fugir tanto assim do forró. Então a gente dá uma mesclada no nosso show, faz um pouco de forró, faz um pouco de sertanejo também, pra galera se divertir, pra galera ir com a energia alto astral lá pra cima. E aí, vamos ouvir aí, compartilhar com os nossos ouvintes, para quem está também assistindo a gente pelo YouTube, o que é que vai rolar mais tarde de repertório? Vamos embora? E nossas promessas não me interessam. Foi a última coisa que eu vi você falar. Pediu pra não te procurar, pra sumir da sua vida. Tô sabendo que não para de chorar, que pediu pro vento soprar meu perfume da sua cama. Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz e sentiu meu cheiro nos sensores, abraçado no seu travesseiro, a saudade apertando no peito. Por que não me pede pra voltar? Eita, coisa boa, viu, Mayara Medeiros? Imagine na hora do intervalo do jogo ouvir uma musiquinha dessas, boa demais. E Laura, você, né, tá no mundo da música desde muito cedo, dos 12 anos de idade, mas aí profissionalmente você começou em 2018 e seu último trabalho foi um DVD, né? DVD não é coisa ultrapassada não, né? O artista faz DVD ainda e esse foi o último trabalho em 2025, né? Isso conta pra gente onde é que o pessoal pode conferir seu último trabalho e o que é que você está preparando de novo também. Então, DVD a gente usa para mostrar o nosso trabalho para o público, né? Para mostrar como é que é o nosso show ao vivo para o público. E esse último projeto que a gente fez foi o DVD Preparadose Volume 1, foi um DVD de algumas regravações que a gente fez. Eu peguei o meu show ao vivo e transformei ele num DVD para a galera que curte, para a galera que não pode ir no nosso show ou que sente saudade do nosso show e ir lá no YouTube, só jogar Laura Pontes Preparadose
você vai achar o nosso DVD completinho para você assistir, tomar aquela gelada no dominguinho, na sexta-feira, você não quer sair de casa, você vai poder ouvir Laura Pontes. E o que a gente está preparando, em breve tem lançamento de música nova, o nome da música é Qualquer Boca, já tem nome, já está gravada, a gente está só se preparando para lançar a música no momento certo. E em breve, eu tenho certeza que vocês vão poder estar curtindo essa música, não só ela, mas outros projetos também que a gente está projetando para o futuro. E vamos mais de uma dose musical que você está preparando para mais tarde, para os nossos ouvintes conferirem agora. E eu vou voltando com você, Maiara, ao som de Laura Pontes. O nosso amor calejou, apanhou que cansou. Na minha cama você fez Santa Paula e o meu coração te expulsou. Não tem mais em você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a se esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. É isso, Maiara Medeiros. Voz por você aí no CBN Cotidiano. Cris, obrigada. Agradeço aí a Laura também, né? Que voz. Meu amigo, a gente estava aqui comentando no estúdio. Voz maravilhosa. O pessoal tá muito bem servido de música aí também hoje, viu? Mais tarde, 9h30 da noite. Aliás, estão começando no esquenta agora, mas mais tarde tem Brasil contra a Haiti e o clima por aí já está maravilhoso. De frente para o mar, a gente está com imagens da nossa transmissão no YouTube CBN Paraíba. Alessandro Leite nas imagens, mostrando esse marzão maravilhoso lá da Praia do Bessa, para a gente também aqui sentir esse gostinho e ficar no clima por aqui nos estúdios também. Agora são 4h41. CBN Cotidiano. Olá pessoal, aqui é o poeta Gessier Quirino e lá vai um pouquinho de Nordeste salpicado em poesia. Eu parece que tô vendo as coisas lá do sertão. Matuto acordando cedo, bradando dentro de casa. É fogão cheirando a brasa, meu louro abrindo o remedo. Lourdão esboça um segredo cobrindo a boca com a mão. Bio reclama com Lourdão: que dias tu estás dizendo? Eu parece que tô vendo as coisas lá do sertão. Oferecimento São Brás no São João. É sabor e muito mais. Novo T-Cross Seleção. O SUV titular do brasileiro. Prefeitura de Campina Grande. O maior São João do mundo. Esportes da Sorte. Duvido você não se divertir. Unipê. Escolha ter estrela. E Vila Sítio São João. O Brasil no ritmo do forró. A seleção de ofertas da Autopave seminovos começou. Neste mês, escolha entre mais de 3 mil veículos e compre em até 72 vezes. Ganhe um ano de garantia e bônus de até 30 mil na troca do seu usado. As melhores ofertas para você sair dirigindo o seu carro dos sonhos. Acesse autopave.com.br ou visite a Autopave Seminovos na rua Aviador Vieira de Melo, 1500 João Agripino, ou ligue 0800 810 7777. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em Campina tem trabalho pela educação. A nova escola Tiradentes é completa, super moderna e agora atende em tempo integral. E a creche Lenise Medeiros já é motivo de orgulho nas Malvinas. E tem trabalho na saúde também. O ISEA foi modernizado e hoje é referência para mais de 170 municípios. E o CAPS Aloysio Campos já está ficando pronto. Prefeitura de Campina Grande. Trabalho que a gente vê resultado. Quer ir mais longe? Então conte com o time certo. Alto Oriente Nissan. Só aqui você aproveita o novo Nissan Kicks 2026 com poucas unidades. Conversões a partir de R$ 139.990 com seu usado na troca. E também conheça o novo Nissan Kite 2026. A pronta entrega. Conversões a partir de R$ 114.990. E ainda taxa zero em até 48 vezes. E a melhor avaliação do seu usado. Alto Oriente. Sua concessionária Nissan na Paraíba. Ligue agora. 3340-0414. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Há mais de 28 anos, a experiência de quem faz a Baltem acontecer reforça uma convicção. Toda grande obra nasce da solidez. São mais de 8 mil unidades entregues e mais de 1,5 milhão de metros quadrados desenvolvidos. Tudo isso com auditoria Deloitte e obras asseguradas, garantindo transparência e segurança em cada projeto.
Baltem, a solidez que constrói projetos únicos. Vem-se embora aproveitar a nossa goleada de oportunidades no São João de preço baixo Autovia. Onix 2026 com entrada de 9.990 e parcelas de 1.899. O Tracker automática 2027 com entrada de 19.990 e parcelas de R$ 2.599. Entrada facilitada. Motorista de app, de taxista, corre pra cá, faça seu cadastro no Move Brasil e garanta condições exclusivas. Não fique de fora dessa festa. Autovia, do centro de tudo, perto de você. Desacelere seu maior bem a vida. CBN Cotidiano. Estamos de volta, agora são 4 horas e 45 minutos. Tem participação aqui dos nossos ouvintes no 981324088, que é o nosso número no WhatsApp. O pessoal está comentando sobre o trânsito, né? O Ricardo Pereira mandou uma foto aqui para a gente. Ele está passando agora na João Machado, sentido Bahia. Né? Ele está dizendo que está muito parada aquela área ali, aquela região. BR-230 pior ainda, né? Nosso ouvinte aqui, Ricardo Pereira, mandando informações para a gente do trânsito em tempo real das ruas aqui de João Pessoa. Ricardo, obrigada, hein, pela sua participação. O Hugo Gondim também mandou mensagem aqui para a gente. Ele mandou um vídeo, na verdade, saída de João Pessoa, logo após o viaduto da Universidade Federal da Paraíba, um fluxo intenso de veículos, não é isso, Hugo? Pelo que eu estou vendo aqui no vídeo, né, ele está passando por aquela região agora e percebeu que está um fluxo intenso ali de veículos nesse momento aqui na capital. Obrigada também pela sua participação. Ele está dizendo que está parando já, né, naquela área ali. Obrigada, Hugo, pela sua participação. 981324088. Participem quantas vezes vocês quiserem aqui no nosso WhatsApp. A gente está sempre de olho nas mensagens de vocês. Agora são 4h46. CBN Cotidiano. Fé no trabalho, fé nas pessoas, fé no amanhã. A força na palma das mãos que faz o presente. Na beira do mar, no alto da serra, no sol do sertão. As boas novas e a esperança são feitas de gente, são feitas de gente. A CFB deseja a todos um feliz novo tempo. Bonequeira, boneca, bonequeirará, bonequeira, boneca, bonequeirará. Arte de viver, vida de brincar, bonequeira, boneca, bonequeirará. Venha ver e celebrar a arte das bonequeiras da Paraíba, no Salão do Artesanato Paraibano, de 11 de junho a 4 de julho, na entrada de Campina Grande, das 15 às 22 horas, com mais de 500 artesãs e artesãos. Ingresso solidário, 1 quilo de alimento. Realização, Sebrae e Governo da Paraíba. Atenção! Quer mudar de vida ainda em 2026? As matrículas da Facene para o segundo semestre estão abertas. Escolha entre enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia ou medicina veterinária. Aqui você conta com estrutura de excelência, 7 clínicas escola, núcleo de empregabilidade e um diploma que é referência no mercado. Use sua nota do Enem, faça o vestibular online e gratuito ou venha por transferência. Acesse facene.com.br ou chama no WhatsApp 83 99380 6466. Mude de vida na Facene. Quando chega o São João, o Nordeste entra no clima. Do fole da sanfona ao arrasta-pé, do comércio ao turismo. São João é movimento em todo lugar. E nesse arraiá, é bom ter com quem contar. O Sicredi apoia quem empreende, quem vende, quem produz e quem festeja. Com cartões, seguros, consórcios, máquinas de cartões e muito mais. Porque parceria boa é como um alavantu na quadrilha. Quando um avança, o outro não fica pra trás. Sicredi é ter com quem contar. O poeta sonhou e a cidade inteira realizou. A festa cresceu, tá ainda mais linda. O parque é cada vez mais do povo. E a essência do maior São João do mundo continua no coração de todos. De 3 de junho a 5 de julho. Venha você também viver essa emoção. Lá no Parque do Povo, emoção por segundo. Do Brasil vira forró no maior São João do mundo. 40 anos do Parque do Povo. Prefeitura de Campina Grande. Onde tem Copa, tem Hyundai. HB20 Limited 2627 manual com super taxa de 0,99%. Entrada 48 parcelas de 990 e
residual. E tem mais, Creta Limited 2627 de 173.990 por apenas 149.990 com seu usado na troca e taxa zero. Visite o nosso showroom ou entre em contato pelo 0800 810 4444 e aproveite. Hyundai é na Patel. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vamos entrar em campo com a nossa seleção. No Pirâmide Shopping você sente a emoção. Pirâmide Shopping, sua Copa é aqui. Com muita fé no Hexa, eu sou brasileiro e não vou desistir. Fé, fé, fé no Hexa. Fé no coração. Pirâmide Shopping Tambaú, o shopping da seleção. CBN Cotidiano. 4h50. Cesta de Música, com Silvio Ozias. Olá, boa tarde. Mais uma vez, a Cesta de Música não é ao vivo, eu não estou na bancada da CBN, estou falando de casa. E hoje vou fazer uma homenagem a Maria Bethânia, que ontem, 18 de junho, completou 80 anos. Maria Bethânia, que é uma das grandes, uma das maiores cantoras brasileiras. 1965 é por onde eu começo. Bethânia deixa a Bahia e vai para o Rio de Janeiro substituir Nara Leão no espetáculo Opinião. No Opinião ela dividia o palco com João do Vale e Zequete. E a música Carcará, que Bethânia interpretava no espetáculo, foi que a projetou nacionalmente. Foi a música que deu dimensão nacional a Bethânia. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará, lá no sertão. É um bicho que voa que nem avião. É um pássaro mal... 1976, Olhos nos Olhos, de Chico Buarque. Com essa música, Bethânia entrou na programação das emissoras de rádio AM, algo que até então não acontecia com ela. E foi isso que começou a tornar Bethânia uma cantora muito popular. A gravação de Olhos nos Olhos que ela fez, a gente pode dizer 50 anos depois, que é definitiva. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra eu ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever. Festa é uma música de Gonzaguinha, composta pelo jovem Gonzaguinha, ainda nos anos 60, gravada por Luiz Gonzaga, e Bethânia regravou uma versão maravilhosa que está nesse mesmo álbum de 76, que tem Olhos nos Olhos. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, em visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra despobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando, e depois pela safra, que alegria ver o povo todinho no vulcão, a negrada caindo na
folia, esquecendo das mágoas sem Eu gosto imensamente desse álbum que Bethânia gravou em 76 e vou trazer mais uma música dele, que é Balada do Lado Sem Luz. É uma canção não muito conhecida, foi composta por Gil, arranjada por ele, e é Gil que toca o violão, acompanhando Bethânia. É uma canção meio gospel, mas o gospel americano. É muito bonita essa balada. O mundo da sombra, caverna escondida, onde a luz da vida foi quase apagada. O mundo da sombra, região do escuro. 1978 foi quando Bethânia conquistou o sucesso em definitivo com o álbum Álibi. Explode Bethânia, explode coração, de Gonzaguinha. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar, e eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor, entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. 1979, depois de Álibi, outro disco de grande sucesso popular, Mel. A faixa que abre o disco se chama Mel e foi composta por Caetano Veloso. Abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer, sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. 1993, Bethânia grava um disco todo dedicado ao repertório de Roberto Carlos. Na verdade, Roberto e Erasmo. Foi Bethânia, em 65, lá atrás, que prestou atenção na Jovem Guarda e em Roberto Carlos e disse a Caetano que ele prestasse também. Então, naturalíssimo que ela, lá na frente, tenha gravado esse álbum. As canções que você fez pra mim. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Música, poesia, domínio absoluto do palco, liberdade. Talvez a gente possa sintetizar assim Maria Bethânia. Vou fechar a coluna com Reconvexo, que é uma música de Caetano Veloso, gravada originalmente por ela. Na letra tem o verso Quem não rezou a novena de Dona Canô, uma homenagem à mãe de Caetano e de Bethânia. Então é isso, viva Bethânia, parabéns para Bethânia pelos seus 80 anos e a gente vai ficando por aqui com Reconvexo. Obrigado pela audiência e até a próxima semana. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra,
você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Bom demais, nesse clima, o CBN Cotidiano de hoje vai ficando por aqui. Agora são 4 horas e 59 minutos. Os trabalhos técnicos foram de Tiago Nunes, a produção de Gabi Cauane e a edição de Evelyn Lima. Apresentação, Maiara Medeiros. Obrigada pela participação e audiência de cada um de vocês aqui no nosso WhatsApp, no YouTube também. Segunda-feira a gente está de volta, tá? Às 3 horas da tarde com o CBN Cotidiano e pela manhã com o CBN João Pessoa, na companhia de Karine Tenório e Felipe Nunes. Então, fica com a gente, tá? Semana que vem também. Bom fim de semana para vocês e até lá. E seu corte, sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Que não ressoa a novena de Dona Cano. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija-flor. CBN Cotidiano.